puxando o carrinho de papelão. Eu me recordo que a gente não tinha condição de ter uma roupinha nova e minha mãe costurava, pegava resto de retalho, né? O que não servia em alguns lugares, e ela fazia o nosso shorts de ir para a escola. Então a gente iria para a escola com um short feito pela minha mãe em casa. E outro detalhe, pastor, é que a minha mãe, quando puxava papelão, às vezes a gente não tinha condição ali naquele momento, tempo difícil, né? E minha mãe, ela, com a reciclagem, aqueles cadernos que não serviria mais para os filhos dos donos dos lares, a gente tirava toda a folha que já foi utilizada, e aquelas que estavam em branco a gente reutilizava para poder estudar, por conta da dificuldade que a gente tinha de comprar um caderno. Então a gente reutilizava aquilo que era jogado fora. E aí a gente dá muito valor na minha mãe, eu honro muito a minha mãe por conta disso. A gente passou por dificuldade, mas em nenhum momento eu vi minha mãe entregando os pontos, sendo difícil, mas no final a gente tem muito que glorificar a Deus. Glória a Deus. E a sua experiência, conforme você foi crescendo, né? A sua experiência com o mundo, como foi a sua vida antes de você conhecer Jesus de verdade, começar a pregar? Essa parte sua, como que se deu? Então, a gente tinha aos 12, 13 anos, a gente optou, o meu sobrinho Wellington e um amigo meu, Leonardo, Léo, a gente optou em fazer um grupo de rap na época. E esse grupo que a gente fez, chamado Sujeito Rap, a gente cantou em grandes eventos posteriormente, mas aí a gente acabou pegando relação com o crime, né? Com o crime organizado em si, onde a gente pegou afinidade, a gente pegou na linguagem, né? Numa linguagem popular, coletividade, e através disso aí a gente teve muitas experiências, né? Experiências traumáticas, experiências que resultou em muitas crises, mas aí foi um processo que a gente passou, né? A gente cantava, a gente até compôs, né? Até para uma determinada organização, cantávamos no telefone para membros, para pessoas que estavam presas, né, no presídio. E por aí a gente travou um grande processo, muitas experiências, muito choro, muitas dificuldades, madrugadas em claro, muita conversa, né? Porque aquela cúpula era uma espécie de cabeça, né, daquela situação. Mas você chegou a se envolver assim com crime mesmo, de cometer algum delito, ou só um envolvimento direto? A gente teve um envolvimento e teve um envolvimento direto, né? Você tinha o que na sua idade? Com 16 anos. 16 anos já? Com 16 anos a gente teve um envolvimento com um sequestro, né? Onde eu acabei até mesmo agredindo a vítima, mas dentro de um projeto de Deus, né? Assim que a gente saiu do cativeiro, eu e um amigo meu chamado Fernando, nessa época, né, conhecido como Nandim, a gente saiu do cativeiro. Nesse período que a gente saiu do cativeiro, a Garra invadiu o cativeiro, prendeu todo mundo, onde pessoas tiraram mais de 10, 11 anos de prisão, e nada aconteceu com nós dentro daquele contexto, a gente não foi preso. E eu vou ressaltar um outro detalhe aqui. Eu com 17 para 18 anos, minha mãe está na live, minha mãe sabe disso, ela é testemunha disso também. A gente, uma determinada ocasião, a gente que segurava os armamentos, sabe? A gente segurava os armamentos. E nessa ocasião a gente começou a tirar foto, que nem no filme do Cidade de Deus, sabe? Tirar foto com aquele monte de armamento. Eu e meus 2 irmãos. Nessa ocasião, uma vez, né? A gente estava indo na saída da escola buscar uma namorada que eu tinha na época, né? Que eu era adolescente, antes de eu ter o relacionamento com a minha esposa e tal, adolescente. E aí eu pensei assim, não, vou esconder essas fotos para que a gente, se possivelmente a gente tomar alguma geral, né? Ninguém vai achar a foto, né?
Nessa ocasião, então, o meu sobrinho, nessa ocasião, ele acabou deixando de protetor de tela, a gente foi enquadrado. A minha mãe, antes de eu sair de casa, ela falou assim, ó, filho, aprenda isso. Todas as vezes que você sair de casa, lembra desses salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nessa ocasião, a gente foi abordado. E nisso meu irmão acabou apanhando, o meu sobrinho acabou apanhando, minha família acabou apanhando naquela ocasião. E eu, no meu pensamento, de joelho, no meio do mato, né, onde os polícias colocou nós de joelho, falou assim, ó, a gente quer saber das armas. E eu, na minha mente, eu falei assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me recordo que naquela ocasião, eu estava envolvido, eu estava na foto, eu era o responsável por tudo aquilo, e no final não fui agredido. O policial daquela ocasião olhou para mim e falou, não me reconheceu na foto, é algo que me surpreende até hoje, por não me reconhecer na foto. E o policial olhou para mim e falou assim, ó, levanta que a gente não te reconheceu na foto e você tem que ser tratado como trabalhador. Ele não me reconheceu na foto, então tipo assim, para mim já foi algo muito espetacular. Já era, na verdade, assim, mesmo a sua mãe ainda não tendo esse conhecimento de Deus que ela tem hoje, né, sendo, né, mesmo você sendo também uma pessoa que não conhecia o Deus que você conhece hoje, havia já uma proteção de Deus, né? Já havia uma proteção, cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque tem gente, pastor Jesus Luan, aqui, já quase morreu. Tem gente que está assistindo a gente aí, que a bala não matou, a facada não matou, o acidente não matou. Tem gente que está assistindo a gente agora que é um milagre, e a pessoa acha que isso é sorte. Fala para a pessoa que isso é sorte. É uma coisa que eu vou falar, é uma coisa que eu estava conversando até com um amigo meu que está, é um irmão para mim, né, que está assistindo essa live, o Luciano. Houve uma tentativa de homicídio, né, e aí a gente estava conversando sobre essa tentativa, e aí eu falei assim, Luciano, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se deixou aleijado, se deixou uma marca, se deixou sequela, já considera-se como um grande livramento da parte de Deus, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não vem para deixar aleijado, não. Ele não vem para deixar um ferimento, não. O diabo vem para destruir. Então, se porventura, está na cadeira de roda, é livramento de Deus, é livramento de morte. Não tem sequela, é livramento de Deus. Considera-se isso como um grande livramento, uma intervenção divina, porque o diabo ele não vem com outra função a não ser para sepultar, para acabar com a vida. Então, se não acabou, é Deus falando assim, olha, estou te dando a oportunidade de regenerar o seu caminho, o seu pensamento e seguir à frente, mas sempre olhando que eu estou te dando o grande livramento. E nesse caminho seu envolvido com as coisas ilegais, crime, essas coisas, houve, né, muitas vezes que Deus te livrou você, e tem coisas que você nem sabe, né, mas que você sabe, teve que nem essa questão da polícia chegar depois que você sair, né, não te reconhecer, né? Tudo isso é livramento. É livramento, é livramento. Porque dessas pessoas que você andava, por exemplo, esses amigos, hoje você conhece alguém, como que tá vivo, tá preso, se converteu? O que você tem para dizer dessa leva de amigos que andavam com você? Na época, quando eu me converti, eu perdi amigos. Eu perdi amigos, amigos que eu tinha um relacionamento muito... Perdeu para o crime, para a polícia? Perdi para a vida errada. Entendeu? Porque a Bíblia é bem clara. O que o homem planta, o homem colhe, entendeu? Você está num ambiente hostil, onde ninguém é amigo de ninguém, ninguém quer ver o bem de ninguém, onde você sobrevive pelo peso da sua palavra, pelo peso do seu argumento. E às vezes, por mais que você esteja certo em alguma situação, o diabo arma o laço. E quando o laço do diabo está armado, só Deus para te arrancar de lá. É só Deus para te arrancar de lá. E quando você tem um coração muito duro, que você não consegue discernir que é Deus que está te dando livramento, Deus permite sim você cair. Então eu perdi muitos amigos, isso é uma verdade, eu perdi muitas pessoas, mas também quando eu me encontrei com Jesus, que já nós vai entrar nesse contexto, eu ganhei uma pessoa de uma organização para Jesus.
Olha aí. Então isso para mim foi muito gratificante. Essa pessoa chegou a andar comigo, ir para São Paulo comigo, ir nos cultos comigo, e aí o tempo nos distancia, né? É assim, existe um processo, né? É tempo de se aproximar e de se afastar, né? Mas a gente viu também a glória de Deus, perdi muita gente, infelizmente, mas eu acredito que Deus, por intermédio dessa oportunidade, vai salvar muita vida. E você chegou a se envolver com drogas, bebidas, essas coisas? Como que foi? Isso aí é uma coisa incrível, que por incrível que pareça, eu tive acesso, né? As portas estavam escancaradas, mas eu nunca usei nenhum tipo de droga. Você apegou a isso? Nunca usei nenhum tipo de droga, nunca usei nenhum tipo de cigarro, nada. Olha. A bebida mais forte que eu usei quando eu era do mundo, vinho com leite moça. Olha. A bebida mais forte que eu usei. Então, tipo assim, eu não tive... Foi uma opção minha, sabe? Foi uma opção minha de não usar droga, de não usar álcool. E isso também é visado pelo mundo. Porque, tipo assim, o que eles querem? Uma pessoa inteligente, um jovem inteligente, um menino inteligente, um moleque inteligente, que não usa droga, que tem uma mente boa, que sabe fazer uma soma, que sabe cuidar da matemática. É que você vê, agrega, né? O cara que manda na boca mesmo, traz a droga pro Zé Ruela vender, né? Ele não usa. A maioria deles não usa, né? É uns caras que bota lá para os outros, né? E eles mesmo não se envolvem tanto, né? Então acaba que tem pessoas que não se envolvem tanto e acaba sendo uma peça fundamental também com certeza, pra rendimento, aí, né? Rendimento. Mas com qual idade você teve a sua primeira experiência com Deus, assim, igreja? Não, com foi Deus. Como foi? Alguém te convidou? Uma vez eu com 14 anos, 15 anos, eu entrei dentro de uma congregação onde estava a missionária Tânia. A missionária Tânia estava pregando. E ali naquele contexto espiritual, ela falou assim: jovem, grande é a obra que Deus tem na sua vida e grande é o livramento que Deus está te dando nessa ocasião. Porém, eu não dei ênfase porque não tinha experiência nenhuma. Qual idade você tinha? Tinha uns 15 anos. 15? Porém, eu não dei ênfase porque eu não tive experiência, nunca tive. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja. O que você achava dos crentes? E assim? tipo assim, não tive relacionamento. Mas não achava eu nada. entrei nesse culto a primeira vez e naquela ocasião eles me fizeram o convite para aceitar Jesus. Eu levantei a mão ali, mas não sabia de nada, não entendia, não me interessava. Saí daquele ambiente, continuei a minha vida. Mas o meu relacionamento forte com Deus foi na rodovia Anhanguera. Foi na rodovia Anhanguera. Na rodovia Anhanguera, você tinha o quê? no ano, idade? não, eu já ia completar 19 anos. Até então você estava bem de saúde, tudo. 19 anos, sim. 19 anos. E naquela ocasião eu perguntei para o meu irmão. Meu irmão era desviado da congregação cristã. E eu perguntei para o meu irmão: ô Elton, como que fala com Deus? Como que conversa com Deus? Ele olhou para mim e falou assim: você quer falar com Deus? Eu falei: eu quero falar com Deus. Eu tenho uma marca de piercing aqui, se o senhor perceber, é de sequestro. E aí eu perguntei assim: eu quero falar com Deus, eu quero mudar de vida. Ele vai me ouvir? Aí meu irmão olhou para mim e falou assim: você falar com Deus? Sim, ele vai te ouvir. Então como é que fala? Você não repetir suas palavras para não se tornar uma reza. Eu falei: é assim que fala com Deus? E eu com brinco na orelha. Na beira da Anhanguera? Na rodovia, bem no acostamento. No acostamento da Anhanguera. 3 horas da manhã. De Madrugada. Estava ouvindo da casa da região da minha irmã, que ela mora no Parque. Morava na região, na época, morava no Parque Jambeiro. E eu morava na região do Parque Osiel. Então nós andávamos uns quilômetros de a pé mesmo, sabe? Aí eu falei: então vai andando um pouquinho. O céu estava estrelado naquela ocasião. Eu vou andando um pouquinho, que eu vou falar com Deus, né? Vamos ver se Ele me ouve. E eu comecei a desabafar. Eu tinha um louvor do André Valadão, aquele louvor assim, ó: eu e minha casa serviremos a Deus. E eu coloquei, só que aquele louvor eu gravei da caixa de som, tava tocando no rádio, eu fui lá com o celular e gravei, né, no áudio, e fiquei com aquele louvor assim. Foi: Deus, muda a minha história. Pastor Júnior, começou a falar com Deus, comecei a falar com Deus assim, ó: Deus, muda a minha história.
Se o Senhor tem o poder de mudar a história, como eu vejo o Senhor, as pessoas da igreja, os crentes falando que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, eu quero que o Senhor mude a minha. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Se o Senhor é Deus, o Senhor faz um milagre na minha vida. Só que naquela medida em que eu ia falando, eu me abri tanto, que a minha emoção começou a aflorar, tomar conta de mim. E naquela medida em que eu ia conversando com Deus, eu ia me emocionando tão profundamente, que eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu acredito, muda a minha história. Eu acredito que o Senhor tem um projeto. Se o Senhor muda o ladrão, muda a vida de prostituta. Se o Senhor muda a vida daquele que está no álcool, muda a minha, muda a minha vida. Meu irmão estava na frente assim, andando. Eu falei: eu queria conversar com Deus. Ele até ficou abismado, meu irmão falando com Deus, porque ele era afastado da congregação cristã. Ele sim tem que falar com Deus, mas eu nunca conversei com Deus. Falei: vou conversar com Deus. E conversei. E eu comecei a chorar muito, pastor Júnior. Mas chorei. Até que um determinado momento daquela madrugada, meu coração encheu. Meu coração começou a queimar. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Comecei a rajar em línguas estranhas naquela ocasião. Não teve ninguém que chegou no senhor e pregou? Não, foi um negócio assim, meio de Saulo e não, é uma conversão como Saulo no caminho para Damasco. Foi o próprio Jesus que se apresentou comigo. Forte. Jesus me impactou naquela noite. Eu olhei para o meu irmão, eu gritei, meu irmão, foi: Elton, eu estou falando igual os crentes da igreja, o que é isso? Ele olhou para mim, sem eu saber que era batismo com o Espírito Santo. Ele olhou e falou assim: Jesus te batizou com o Espírito Santo, meu irmão. E eu falei: oh Deus. Entreguei a minha fé. Aí eu entreguei, aí 2 dias depois, eu fui na igreja, reconheci a Jesus. O senhor lembra a igreja que você foi? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aí, entreguei minha vida para Jesus, né? Confessei a minha fé em Jesus, eu quero aceitar Jesus, aceitei Jesus. Ok. Passou alguns dias, Deus toma uma irmã no começo dos cultos. Eu sem intimidade nenhuma, sem relacionamento com Deus. Eu só tive até então essa experiência marcante de um batismo com o Espírito Santo, sem saber o que é o Espírito Santo. Ou seja, quando Deus quer fazer, Ele não deve satisfação a ninguém. Quando Jesus se apresentou para Saulo no caminho para Damasco, quando Jesus entrou, Jesus apareceu para ele para mudar a vida dele nunca mais foi a mesma. Na minha vida que a resistência foi da parte daquele que Deus apareceu, né? E falou: vai lá na rua. Foi quem mesmo Deus apareceu lá? Falou: vai na rua direita lá que Saulo está lá. Sim. Aí ele falou que: ô senhor, mas o Saulo ele persegue, houve resistência dele, mas de Deus não, né? Então você vê como Deus, ele é maravilhoso. Olha só que interessante. Os primeiros cultos meus, eu sentado no último banco, aprendendo, querendo conhecer pastor Efraim, meu amigo, meu amigão, Deus abençoe. Eu querendo conhecer pastor Júnior, mas de Deus, na ocasião, Deus tomou uma irmã, pastor, no meio da igreja do ciclo de oração, começou essa irmã a falar em mistério. E ela começou a falar em mistério. Deus me toma do último banco, sem saber de nada, para interpretar as línguas estranhas daquela irmã. Eu nem sabia que existia o dom da interpretação de língua na igreja. Os irmãos, os pastores, disseram assim: meu cabelo parecia que vai sair, vai puxar do couro, porque eu nunca vi isso, um novo convertido, sem experiência com Deus, e Deus já selar com o Espírito Santo, e ainda trazer o dom da interpretação de línguas. A obra era já para ser feita. Era um começo de um início de um projeto lindo da parte de Deus sobre minha vida. Essa experiência marcou a minha vida. Aí de lá para cá o senhor não teve desvio mais? Não, desviar não. Pegou firme. Se batizou não? Se batizei. Como foi o seu batismo? Eu me batizei em fevereiro, dia 14 de fevereiro de 2010. Pastor, qual é a importância? Aí já comecei a fazer seminário teológico. Na sua visão, porque assim, eu nasci no berço evangélico, né? No berço, assim, a gente fala no berço, né? Nasceu no hospital, né? Mas eu nunca tive experiência com o mundo, como o senhor, né? Então, é meio difícil falar isso. Mas como é para o senhor, uma pessoa que não conhecia Jesus? Deixa eu formular melhor essa pergunta. O que é, para quem está nos assistindo agora, o que é, por que é tão importante? O que muda esse encontro, entregar a vida para Jesus? O que isso muda? O quanto isso é importante? Para quem está assistindo a nós que ainda não fez isso, o que o senhor poderia dizer para a pessoa que ainda está indecisa, não entregou a vida para Jesus mesmo? A primeira questão aqui é o crer. Eu acho que a fé, ela
ela não pode se misturar com a dúvida. Eu olhei para o meu irmão naquela ocasião e falei assim: se eu falar com Deus, Ele vai me ouvir? Eu não tive experiência. Se eu disse, se eu falar com Deus, é porque a minha dúvida é devido a eu não ter experiência. A partir do momento em que ele tem experiência, por mais que ele estava afastado, mas ele foi usado ali, fala com Deus. Ele ativou a minha fé, mas eu, na minha situação, se eu falar, Deus vai me ouvir? Ele olhou para mim, como ele já teve uma certa experiência, ele disse assim: Ele vai te ouvir, Deus vai te ouvir. Então isso ativou em mim primeiro uma fé, mas só que essa fé não é natural, isso é uma fé sobrenatural. Não, a fé é um dom de Deus, né? Porque essa fé, sim, porque tem 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvífica em Cristo Jesus e a fé dom. Na fé natural eu acredito que o meu time vai ganhar. A fé em Deus não é nada disso. Não. A fé em Deus, ela rompe barreira. Ela faz um monte se transportar de um lado para o outro. É isso que Jesus... Então, eu não permiti que a dúvida, eu poderia ser... Não, isso aí não existe não. Eu tenho que ter essa experiência, eu tenho que me permitir viver uma experiência, para mim poder romper esse limite. Certo. Então, naquela medida eu falei assim: Deus, muda a minha história. O Senhor muda... Eu fiz uma prova com Deus. O Senhor muda a vida de muita gente, muda a minha também. Meu coração já estava quebrantado, ou seja, eu quero mudança. Quando você quebrantado, seja aonde você estiver, você quebrantado, aonde você estiver percorrendo, a Bíblia diz que se eu descer ao abismo, lá o Senhor está. Lá o Senhor está. Então, ou seja, se a partir do momento que eu me determinei, eu falei assim: eu quero viver uma experiência nova, por que Deus não vai me atender? Por que se Ele é um Deus que salva, o que impede dele me salvar naquela ocasião? Do próprio Deus me evangelizar com a sua presença na minha vida. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. É algo que, para os religiosos, para alguns religiosos, não, isso não pode acontecer. Como se Deus se limitasse ao pensamento de pessoas. Deus não é do tamanho do que eu penso. Deus é muito maior daquilo que eu penso e daquilo que eu estudo. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todo o conhecimento que nós temos acerca de Deus ainda é pouco perto daquilo que Ele tem para se revelar sobre nossa vida. Viveu uma experiência, não viveu nada ainda. Perto daquilo que Deus quer se revelar realmente para a tua vida, você não viveu muito ainda. Deus não quer só curar a dor de cabeça, Deus quer levantar o paralítico. Deus não quer simplesmente: olha, quem está com dor de cabeça, eu vou orar para Deus te curar. Isso um analgésico pode fazer, uma dipirona pode fazer. Deus é Deus do sobrenatural, porque para Deus nada, não existe empecilho, não existe impossível, não existe bloqueios que impede Deus agir na nossa vida. Um coração quebrantado mexe com Deus, a Bíblia diz sobre isso. Um coração, Deus não rejeita um coração quebrantado. Se essa pessoa pode estar no vício, essa pessoa pode estar quebrada, essa pessoa pode estar no estágio mais profundo do abismo que possa estiver, mas se quebrantar o coração, Deus, Ele não rejeita. Deus, Ele quer se aproximar de um coração quebrantado. As pessoas é movida por orgulho, deixa o orgulho de lado. Deus quer trabalhar na sua vida. Eu tinha 1000 motivos para continuar no mundo. Não, vou continuar, porque aqui o mundo é isso, o mundo oferece aquilo, o mundo oferece, a porta é larga. É prazeroso, né? É prazeroso, prazer nós tinha, entendeu? Nós podíamos ir para qualquer lugar, mas diante de tantos prazeres, eu renunciei o prazer para viver uma experiência nova. E eu acredito que seja por isso que Deus revelou a sua glória sobre nossa vida. Então, para você que está nos assistindo aí, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou até mesmo um dia você fez isso, mas se afastou, se desviou, né? Está aí afastado, está aí sem vontade. Porque tem muita gente que, quando era mais novo, né, ia para a igreja, a mãe levava, o pai levava, o avô levava, a avó levava, mas a pessoa cresce, pastor, ela, né, parece que na verdade é isso, né? Precisa ter uma experiência com Deus, precisa ter um encontro com Deus. Porque eu tenho uma frase que eu digo, polêmica até. Eu digo assim, que a pessoa que teve um encontro com Jesus de verdade, ela nunca mais desvia.
Ela nunca mais desvia. Ela pode cair? Pode. Pode desanimar? Pode. Pode passar por processos? Pode. Mas desviar não. Desviar não. Porque você olha para a vida de todos os homens de Deus da Bíblia, e fora da Bíblia também, está aqui um exemplo do meu lado, que tiveram um encontro real com Deus e não se desviaram, né? Jacó, depois que passou no Peniel, a Moisés, depois que encontrou Deus na sarça, Saulo, depois que caiu no caminho de Damasco, e a mulher samaritana, todas essas pessoas, elas se manteram firmes na fé, porque tiveram um encontro real com Jesus. O que o pastor Jesus Luan está falando aqui é muito forte. Ele não encontrou uma religião, ele não encontrou uma igreja, ele não encontrou um pastor, ele encontrou Deus, né? E muitas pessoas hoje encontram uma igreja, encontram um pastor, é aquilo que nós chamamos de simpatizantes, né? Gosta, tudo, mas ainda não encontrou Deus de verdade, esse Deus de verdade. Porque quando você encontra Deus de verdade, nenhuma decepção, nenhuma luta, nem a dor, é o que o apóstolo Paulo fala, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então, é muito importante você que está nos assistindo, que ainda não se decidiu por Cristo, ou está aí afastado, desviado, volte para Jesus. O que o senhor diz para essas pessoas, pastor, que está assistindo aí, um recado do coração mesmo? O recado do coração que eu tenho para falar a você, que talvez está triste, acompanhe essa live até o final, que a sua concepção acerca da fé vai mudar muito. Eu tenho certeza que nós temos muito a agregar, se Deus preparou essa oportunidade. A gente vai entrar na questão das minhas complicações, sim, com a saúde, e eu tenho certeza que vai te inspirar a ser uma pessoa mais dedicada em relação a Deus. E tem um detalhe, ó, com tudo que eu vou contar ainda daqui a alguns instantes, isso nunca, de tudo que eu passei, nunca isso foi motivo para mim parar de pregar, para mim parar de fazer a obra de Deus. Eu tenho amigos meus que estão acompanhando essa live, a minha mãe está acompanhando essa live, minha família está acompanhando essa live. Nós vamos entrar em questões aqui que meus amigos me viram em situações extremas, mas não me viram fora do altar. Sempre eu estava ali, ó, pregando, falando do amor de Deus e executando a obra de Deus. Do tempo que o senhor aceitou Jesus até o seu batismo, durou quanto tempo? Foi meses, dias, como foi? Foi quase um ano. Um ano. Isso. O senhor fez o discipulado? Fiz o discipulado. Era 3 meses o discipulado, mas houve transição, né? Troca de pastores, muito rápido, e no nosso ministério sempre acontecia isso. Essas transições acabavam empacando alguns batismos. Entendi. Mas foi um ano. Qual é a importância do batismo para o senhor? Qual foi a sua experiência? Bom, a importância do batismo, o próprio Jesus disse, né? Quando João Batista tentou intervir, Jesus olhou e falou assim, ó, deixa que assim façamos para que se cumpra toda a justiça. Então faz parte da justiça divina se batizar. É de suma importância que todo crente passa pelo batismo. Se você tem a oportunidade de se batizar, se batiza, porque você vai estar cumprindo com a justiça. Se Cristo, sendo perfeito, se batizou, quem somos nós a não se batizar? Faz parte da justiça de Deus, faz parte da lei de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu não estou preparado, isso, aquilo. Mesmo. Então quando que você vai ter uma certa vergonha de se preparar para poder se batizar? E tem pessoas, pastor Jesus Lô, aqui, que se está bagunçado, pastor, a vida, vai arrumar. Está 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos dentro da igreja e não tomou essa decisão ainda. Não, assim, é quando o corpo está na igreja, mas o coração não está dentro daquele contexto espiritual. Aí eu faço uma pergunta, quem somos nós para julgar? Mas, se Jesus volta, esse tipo de gente, no meu ponto de vista, não sofre, não. Por quê? Com certeza. O que Jesus fala lá em Marcos 16, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí tem alguém que diz assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado, né? O que o senhor diz para ele? Mas na cruz, isso é uma coisa meio fora de nexo. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. E aí? Nós vamos entrar em um contexto onde a gente ganhamos uma vida em estado terminal, né? Com câncer em fase terminal para Jesus no leito. Já nós vamos entrar nessa questão. Essa vida, se vier a falecer, olha o estado dela, olha o estado que essa vida está.
essa vida está salva. Agora você andando para cima e para baixo, indo e vindo, tendo o seu direito, mas não quer que a justiça de Deus se cumpra na sua vida, aí é válido você fazer uma análise. Eu tenho a oportunidade, por que não me batizar? Quantas oportunidades o ladrão da cruz teve para se batizar? Só na oportunidade não teve. Então é isso. É fácil pegar o ladrão da cruz, querer justificar uma negligência, uma falta de atitude minha. Na verdade, pastor, eu não vejo como uma justificativa. Eu vejo, sabe o quê? É uma pessoa que não quer compromisso, e quem não quer compromisso arruma pretexto para tudo. Para tudo, Para tudo. Desculpa a esfarrapada. Né? Desculpa, não. Ao invés da pessoa ser bem clara e falar assim, não, eu não quero me batizar, não, a pessoa fala assim, um testemunho rápido. Minha mãe, quando ela aceitou a Jesus, ela fumava cigarro, umas 2, 3 carteiras, por aí, se eu não me falha a memória. Mas minha mãe fumava muito. E ela fumou há mais de 40 e poucos anos. E há muito mais de 40 e poucos anos. Ela tomou uma decisão em aceitar Jesus e passar pelo processo do aprendizado e se batizar. Ela se batizou já não fumando mais. Olha. Já não fumando mais. Uma pessoa que tem visto, não precisou de tratamento. Não precisou nenhum tipo de tratamento. Ela só exerceu a fé na vida dela. Quando ela exerceu a fé, ela se batizou, Deus fez uma obra linda. Então, ou seja, quem se abre para Deus, Deus ele se dá a conhecer a essa pessoa. Tem que querer, né? Tem que querer, não adianta. E falando em batismo, mês de março agora, o primeiro sábado de março tem batismo, tá? Você que está me assistindo, pastor, eu quero me batizar nas águas, né? Então, você manda sua mensagem aí, faz sua inscrição para o discipulado, tá bom? E a gente vai batizar você em nome de Jesus. Vamos seguir aqui em frente. Após o batismo, então, pastor, o senhor começou a se envolver com a obra. Como é que foi o seu envolvimento? Por incrível que pareça, novo convertido, ok? Me batizei, novo convertido, vamos lá. Não, antes de eu me batizar, eu casei tudo certinho. Okay? Sim. Não, casei. Então, A minha esposa, a Jéssica, a gente veio para Jesus junto. A gente veio para Jesus junto. Você conheceu ela então no mundão? Não, era de menor, era do mundão. Aí eu com 3 meses de convertido, antes do batismo, eu já comecei a pregar o evangelho. Já comecei a pregar em campanhas com o ciclo de oração, fazia muitas campanhas com o ciclo de oração. 3 meses já? Com 3 meses. De batismo ou de convertido? Convertido. Rapaz. Já comecei a pregar, já tinha um conhecimento, com 3 meses. Mas também você ia para a escolinha dominical? Não, com certeza. Culto de ensino? Eu não faltava nenhum. Culto de ensino, até que com 3 meses eu comecei a pregar. Com 6 meses, para me estimular até o batismo, o pastor já falou assim, olha, você tem habilidade para você poder me ajudar no culto de discipulado, ajudar a dar ensinamento, que você já pegou o jeito. Aí eu comecei também a dar discipulado, sem ser batizado, comecei a dar discipulado. Aí nós dava discipulado, comecei a pegar prática. Depois que eu me batizei, fui professor da escola bíblica dominical. Foi tudo muito rápido. Aí eu ingressei numa escola teológica, fiz seminário, e onde eu me negava em tirar nota de menos de 9 ou 10. Eu sempre tirei nota boa, sempre fui dedicado. E glória a Deus por isso. E assim, aqui uma pergunta. Inclusive, gente, vocês podem enviar a pergunta aí, tá bom? Não sei se chegou alguma pergunta aí, Jamile, vai anotando aí. Envia uma pergunta aí, vamos participar junto. A irmã Maria, esteticista, mandou aqui uma pergunta, eu anotei aqui, ó. Como foi que o senhor se decidiu ser pastor, né? Esse processo, os degraus, o senhor cumpriu esses degraus? Ou o senhor já foi direto ao pastoreado? Não. Como que é? Porque assim, o senhor sabe que tem uma geração agora aí. Eu quero responder essa pergunta, mas tudo isso está vinculado ao testemunho. Então, assim, ela vai entender. Vai chegar lá. Ela vai entender. Tá na hora que eu chegar lá, aí que vai ser o impacto. Aonde eu cheguei, vai ser um impacto que me emociona muito, pelo processo que eu passei, para poder a gente chegar a galgar essa situação. Então vamos entrar nesse ponto aí. O senhor está batizado, está envolvido na obra, casou bonitinho, né? Sim. Estava casado, tudo certinho. Estou bem casado. e pastor, aí quando que o senhor começou a ter essas complicações na saúde? Quando o senhor descobriu isso? Como é que foi
essa questão aí. Então vamos lá. Dia 15 de janeiro de 2016, eu fui dia 15 de janeiro de 2016, eu pregava Davi derrota o gigante. Eu pregava, irmãos, você vai vencer o gigante. Nós vamos vencer esse gigante. No dia 15 de janeiro de 2016 eu falava, Davi mata o gigante, você vai derrubar o gigante. No dia 16, no dia seguinte, estava eu enfrentando um monstro de um gigante. Insuficiência renal crônica. É como se meus rins tivessem sido puxados, segundo o médico, segundo o nefrologista, é como se os meus rins tivessem sido puxados da tomada e desligado na hora. Nossa. Os 2 rins paralisaram. Na época, pastor Júnior, eu estava trabalhando com minha esposa, construindo a nossa casa, 2 cômodos, lutando, irmãos, para sair de um barraco de madeira, por conta da chuvarada que tomava conta do barraco, deixava minhas filhinhas doentes. Foi muito difícil para mim. Então eu dediquei toda a minha saúde trabalhando por conta, fazendo pedrinha portuguesa, mosaico, calçadinha, para poder sair do barraquinho de madeira, para poder dar um conforto melhor para minha filha. E quando eu estava construindo aquela casinha, aqueles 2 cômodos, irmãos, eu nem consegui terminar aqueles 2 cômodos, eu fui acometido com insuficiência renal crônica, os 2 rins pararam. Eu pensava só em uma coisa, como que eu vou terminar minha casinha? Como que eu vou resolver minha casa agora? E aí, o nefrologista chegou em mim, Dr. Vande, falou, olha, seus rins pararam e você vai ter que passar para hemodiálise. Eu nem sabia o que era hemodiálise. O que é hemodiálise? Eu nem sabia o que é isso, o que significa isso, hemodiálise na minha vida. E aí, eu fiquei 3 dias na UTI, onde eu tomei 2 bolsas de sangue, passando por situação muito triste. Mas eu me recordo que no 3º dia de UTI, eu nem sabia que eu ia ter alta, eu estava cantando um hino assim, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E eu me recordo que quando eu entrei no refrão, assim, olha, te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí o médico veio com a minha alta, e aí ele falou para mim assim, olha, na terça-feira você começa a fazer hemodiálise. Aí eu fui para a máquina de hemodiálise. Ali na UTI eles passaram um catéter no meu pescoço. Para mim foi tudo novo. Para mim foi tudo novo. E aí eu fazendo hemodiálise, 3 dias na semana, 4 horas numa máquina, ainda muito difícil para assimilar. E pastor Júnior, eu só queria de uma coisa, voltar a pregar. Quando eu vi aquele catéter no meu pescoço, eu falei, doutor, isso vai me atrapalhar de falar do amor de Deus? Porque eu quero falar do amor de Deus. Eu não posso ficar sem falar do amor de Deus. Ele falou assim, não, isso não vai te atrapalhar. Isso não vai te atrapalhar. E naquela ocasião, eu fiquei 15 dias, mais ou menos, sem pregar, e aquilo me consumia, só fazendo hemodiálise. Recebi muitas visitas, pessoas que se sensibilizaram com a minha situação, pessoas que me amam, e pessoas também que vieram para ver, e pessoas que, sem ter um pingo de empatia pelo próximo, diziam, tá passando por isso porque está pagando o preço. E não é pagar o preço. O sol que brilha na casa do justo, brilha na casa do ímpio também. Então, a chuva que cai sobre a casa do ímpio, cai na nossa também. Então, nós somos sujeitos às enfermidades. Mas para mim foi muito difícil. Aos 25, próximo dos 26 anos, com 2 filhas que dependiam de mim, minha esposa, ver meus rins parados, eu sem saúde. Os 2 rins parou do mesmo tempo? Os dois parou de uma vez só. E eu me recordo que quando eu voltei a pregar, foi muito alegre para mim. E naquele palco, num palanque, em Montemor,
Deus tocava meu coração e falava: meu filho, com rir ou sem rir eu vou te usar. Com rir ou sem rir a minha obra vai acontecer na sua vida. Com rir ou sem rir eu vou fazer com que o meu nome seja glorificado sobre a sua vida. E aí eu vi Deus agir na minha vida. Pastor Júnior, aí, para variar, eu entrei com um pedido de INSS. E o INSS meu deu indeferido, irmãos. Deu indeferido, eu não tinha mais renda, né? Deu indeferido, não tinha como. E aí eu sofri muito, não tinha como entrar com recurso, nada. E não tinha auxílio. Minha família estava muito abalada emocionalmente. E eles me acompanhando no culto. E aí o INSS deu indeferido. Eu tinha um amigo meu que me levava, até eu tirar o cateter, ele me levou muito para a hemodiálise, que é o Eliseu, pastor Eliseu Brito, um amigão, meu irmão. Me levava para a hemodiálise todos os dias, deixava a família dele de manhã para me levar na hemodiálise, todo dia de manhã. Enquanto ele visse que eu não melhorasse, ele não deixava de me levar, e ele me levou, levava minha mãe. Pastor Júnior, eu me recordo que naquela ocasião, irmãos, depois de alguns meses de hemodiálise, né, INSS indeferido, eu cheguei em casa, minha mãe é prova disso, eu cheguei em casa, eu perguntei para minha mãe assim, olha, eu percebi que minha casa estava diferente, pastor. Aí eu perguntei: mãe, cadê minha família? Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: olha, a sua família foi embora, meu filho, você está sem família agora. E eu olhei e falei assim: mãe, mas minha família, porque família. Aí ok, minha família foi embora. E aí eu tinha um convite para pregar naquele dia, minha mãe foi comigo. E aí foi naquele dia pregar, o pastor me entregou o microfone 10 horas da noite, irmão. 10 horas da noite, eu abalado emocionalmente, por conta da saúde, por conta do INSS indeferido, por conta da família que não estava ali presente comigo, né, naquela situação de doença e tal. E aí o que acontece? Naquela ocasião, quando eu comecei a pregar, os irmãos pegou o microfone e foi embora, me deixou sozinho na igreja. Nossa. Aí eu falei: pastor, outra hora. Já era tarde? Já era tarde. Ainda eu falei: pastor, mas já está tarde, os irmãos estão cansados, os irmãos veio de ônibus. Aí, naquela ocasião, o pastor falou: não, pode pregar aqui, todo mundo vai esperar a sua mensagem. Aí eu fui, quando eu comecei a pregar, os irmãos levantou e foi embora. Aí eu peguei eu e minha mãe. Aí foi o dia que eu sentei na calçada também, chorei muito, muito mesmo, por conta de tudo que estava acontecendo. E aí, para variar, outro dia eu saí da hemodiálise, eu estava muito abalado emocionalmente com tudo que estava acontecendo. Aí eu ia pregar, assim que eu saí da hemodiálise, eu já ia até de gravata, sabe? Para ir pregar, sair da hemodiálise. Você saía da hemodiálise e ia pregar? Ia pregar, cansado. Se alguém aqui que está na live conhece alguém que faz hemodiálise, sabe como é que é a situação da pessoa. É completamente limitada, desgastada, as condições físicas não tem para pregar, nem para falar. Chega em casa, quer dormir, a pessoa quer descansar, quer deitar. E eu fui pregar naquela ocasião. Quando eu fui pregar, saindo de Campinas, eu tinha uma agenda em Valinhos, meu carro fundiu o motor. Nossa. Eu pesando 56 quilos, cansado de hemodiálise, eu estava indo para a igreja? Estava indo pregar em Valinhos. Meu carro parou em Campinas, eu falei: como que eu vou ir pregar, Deus, de a pé? Eu estou cansado. E meu único dinheiro eu coloquei nesse carro e fundi o motor. Sabe o que eu fiz, pastor Júnior? Deixei o carro em Campinas, jogado, e fui até Valinhos pregar. Eu coloquei no meu coração: não, Deus entregou uma mensagem no meu coração. Mesmo que eu não tenha condição de chegar na igreja de a pé, mas eu vou chegar lá. Cheguei na igreja de a pé, depois de quase 1 hora de caminhada, subi no altar, preguei, e voltei aonde estava meu carro. E para variar, eu tenho uma fístula, né? Por onde que eu fazer hemodiálise aqui, ó. Quando eu fiz essa fístula, irmãos, prestem muita atenção nisso. Quando eu fiz essa fístula, pastor, eu fui pregar numa igreja. Todo mundo sabe, quem faz cirurgia está com os pontos fica inchado. A cirurgia fica inchado. E eu fui pregar. O carro tinha dado problema no motor, então eu fui de ônibus. Eu e minha mãe. O pastor da igreja, eu preguei na igreja, o pastor da igreja perguntou assim: pastor, você veio como? Eu falei assim: eu vim de ônibus. Ele falou assim: ah, você veio de ônibus? Vim de ônibus. Então eu faço o seguinte: eu vou te levar embora, você e sua mãe, tá bom? Tá bom. Quando faltou 12 quilômetros para chegar em casa, o pastor soltou eu e minha mãe de a pé, no dia que eu fiz hemodiálise.
Eu fui de a pé, minha mãe tem problema no joelho, eu fui de a pé, 12 quilômetros, cansado, tinha abençoado a igreja, tinha pregado na igreja, e fui de a pé. Só aí já era um motivo. E no frio, pra odiar. no frio, a cirurgia ela dói, meu braço estava inchado da cirurgia, e no frio, eu e minha mãe andando, e minha mãe me acalmando, falando: meu filho, Deus vai te honrar, meu filho, Deus vai mudar muito a sua história ainda, Deus vai mudar muito a sua história, meu filho, desanima não, que tudo vai dar certo. E nós andando, atravessando uns 12 quilômetros para poder chegar em casa, atravessando pista, e chegamos. E eu me recordo que eu fiquei 6 meses sem comparecer na minha congregação, quando eu fui acometido de insuficiência renal crônica, porque eu não tinha renda. O que me ajudava eram as ofertas. Às vezes, para mim poder colocar alimento em casa, minha família está assistindo, sabe disso. Eu trocava a agenda por cesta básica. Está entendendo? E tinha gente que tirava proveito disso. Tinha pessoas que tiravam proveito disso. Ah, tô aqui, ó. Acho que a vida nossa, não, tô aqui. Me deu uma cesta básica. Eu ia para cá tudo feliz, porque eu não tinha renda. Entendeu? Aí, beleza. Aí o pastor meu, né? O pastor naquela ocasião meu, que não foi me visitar, irmãos, sem saber do meu quadro e tal, sem se preocupar, ele me viu no meio da rua, pastor Júnior. Escuta só isso aqui. Me viu no meio da rua. E eu magrinho, 56 quilos, irmãos. Doente. Sentado. No dia que eu fiz hemodiálise, eu estava até atordoado. Que a família tinha ido. Sim. Aí, sabe que amigo, nessas horas dá para contar no dedo da mão esquerda. Aí, sabe o que esse pastor fez? Na época eu era membro. Ele falou: me dá sua carteirinha de membro. Eu falei: mas por que, pastor? O que está acontecendo? No meio da rua. Porque você não aparece mais na igreja? Eu falei: pastor, eu estou doente. Para que o senhor quer minha carteirinha? Só para quebrar? Porque a carteirinha do membro não serve para o pastor para nada, a não ser para ele quebrar. Eu falei: pastor, para que tanta maldade? O senhor quer quebrar minha carteirinha? Eu estou doente. Não, está doente nada. Eu estou vendo aí você pregar, eu estou pregando porque minha filha precisa comer, eu não tenho renda nenhuma. Eu cheguei um tempo, pastor Júnior, vender até lingerie. Lingerie para poder fazer alguma coisa. E aí, sabe o que aconteceu? O pastor pediu a minha carteirinha de membro na época, para poder fazer o quê? Só quebrar. Foi: para que isso, pastor? Aí foi aonde que as lideranças... Aí você saiu da igreja e desviou. Não desviei nada. Aí eu fiquei muito triste com isso, Aí a igreja tomou minhas dores e falou: como é que pode o senhor fazer isso com o menino está doente, o menino está nessa situação, a gente não vai visitar e vai expulsar o menino da igreja? O que a gente vai ganhar com isso? Ele está doente, olha o estado. Ali foi aonde que eu tive a percepção que a igreja não sabe lidar com pessoas que têm alguma deficiência. Ali foi aonde que eu tive essa percepção que o que vale na igreja é só pessoas que têm saúde, porque doente não tem o que ninguém se importa a não ser seus familiares. Aí um amigo meu olhou para mim e falou assim: rapaz, você está igual Jó. Foi: por quê? Sem saúde. Qual que é a base nossa? Saúde. Se não tem saúde, família. Aí ele olhou para mim e falou assim: está sem saúde, sem família e sem dinheiro. Meu Deus. O que está te sustentando? Sem amigo, né? Relacionamento também. Não. Porque os amigos de Jó... Sem carro. Eu ia, ô pastor, para hemodiálise de ônibus. Muito ruim de ônibus. Eu ia de ônibus secular. Teve um dia que meu cartão não passou. Sabe o que o motorista fez? Fez eu ir embora da hemodiálise para minha casa de a pé. A distância é muito longe. Ele falou: não, aqui você não vai passar não. Mas motorista, o meu cartão é gratuito. Ele só não está passando, mas é válido. Aqui minha foto está aqui, ó. Não, vai de a pé. Vai lá mexer com seu cartão lá na Transurc, na Indec lá, para poder resolver esse problema. Fui embora de a pé. Teve um dia que a minha mãe é testemunha, que eu sentei na calçada, pastor Júnior. Foi o dia que eu chorei de soluçar, assim, ó. Eu soluçava, me balançava, tanto soluço, minha mãe me acalmando. Minha mãe é guerreira, nunca me deixou sozinho. E me acalmando, meu filho, Deus vai te mudar a sua história, meu filho. E eu pregando, irmãos. Eu nunca preguei no altar as minhas dificuldades. Sempre eu levei uma palavra de Deus, sabe? Sempre, mesmo com as minhas dificuldades, eu sempre olhava no olho do povo e falava assim: ó, Deus vai mudar a sua história. Deus vai virar seu quadro, Deus vai te curar. E eu precisando urgentemente de um milagre. Eu precisando urgentemente de um milagre. Eu sem saúde, eu sem finança. Chegava final de ano, sabe como é que eu me sentia? Eu me sentia um nada.
porque eu não conseguia comprar uma roupa para minhas filhas. Eu não tinha condição de dar uma roupinha para minhas filhas. Isso me quebrava muito. Aí eu estou falando isso, eu estou testemunhando isso só ir por cima, porque isso me abala. Porque foi 4 anos pela hemodiálise. Foi 365 dias vezes 4, né? Então imagine, foram 4 anos. 4 anos. Meu sonho era conhecer a praia. Meu sonho era conhecer a praia. Meu sonho era conhecer o mar. Meu sonho era viajar, sabe? Meu sonho era viajar. E não podia viajar por conta daquele tratamento, por conta daquela situação. Recebi o Covid. Eu era como uma águia com as asas cortadas. Eu não poderia voar mais alta, a não ser da altura do teto e ficar embaixo. E mesmo assim, irmãos, eu nunca me ausentei da presença de Deus. Nunca deixei de falar do amor dEle. Eu nunca deixei de pregar. Eu nunca deixei de falar. Quem me conhece sabe. Mesmo com as pancadas vindo e indo, pessoas más, com más intenções, pessoas que tiraram proveito, pessoas que me humilharam, pessoas que abriram mão e depois jogaram na cara o que fizeram por mim no momento da minha dor. Eu tive isso, eu vi pessoas me ajudar e ao mesmo tempo que me ajudar, jogar na cara o que fez por mim no momento da minha precisão. Eu estava precisando. E as pessoas, olha, vamos fazer por ele, e no momento certo a gente joga na cara o que a gente faz, o que a gente fez. Eu vi pessoas fazendo isso comigo. Eu vi pessoas me estendendo as mãos e ao mesmo tempo falando assim, ó, eu te ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que eu ficasse, sabe o quê? Sempre constrangido com aquela pessoa, sempre submetido a um constrangimento, inferior, como se eu tivesse uma dívida. Não foi algo do coração, como se eu tivesse uma dívida com aquela pessoa. Como se eu tivesse uma dívida. E isso doía muito, isso doía muito. As pessoas vendo você num estado crítico, de extrema necessidade, e fazia, te ajudava para poder depois futuramente jogar na tua cara. Eu não tinha um terno, hoje graças a Deus, Deus me abençoou, mas eu não tinha um terno. Eu ia, quantos anos eu fui para uma igreja com um terno, com 2 ternos. Teve dia que eu deixei de pregar num evento, por conta que eu só tinha um terno. Só tinha um terno, eu falei assim, não vou não, porque eu só tenho um terno, não dá para me ir. Aí teve um dia, e meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que a gente mais vê, sabe, são pessoas que dizem ter empatia dentro da igreja, são pessoas que dizem assim, olha, a gente ama. Espero que muita gente não precise, porque o amor, ele não pode ser fingido, mas mesmo assim, com tudo que eu passei, com perseguição, com tentativa, eu tinha 1000 motivos, pastor Júnior, para falar assim, não, para mim não dá mais. Mas eu não desisti, irmãos. Eu vi minha família sendo restaurada, eu vi minha família voltando. Eu sei que naquele momento foi um impacto emocional muito forte, mas eu me senti sozinho também. Mas eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pela mãe que eu tenho. Eu louvo a Deus por esse processo que eu não queria que acontecesse comigo, porque parou muito o projeto meu, parou, porque eu tive que viver 100% na dependência de Deus. E me diz uma coisa, no mundo capitalista que a gente vive, quem quer viver na dependência de Deus desse jeito? Quem aos 25, aos 26 anos, chegar aos seus 29 anos e ver tudo parado. Eu fui fazer entrevista de emprego na época que eu fazia hemodiálise, eles olhavam, problema de saúde, não pega. É muito difícil, é muito difícil. Foi aonde que um amigo meu abriu meus olhos e falou assim, ó, Deus te separou para o altar. Existe um projeto de Deus para a tua vida, para você ganhar alma, e Deus não vai deixar você sozinho nessa. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi nessa situação, e eu espero que sirva para alguém nesse exato momento. Você pode perder tudo, mas não perda a sua fé. E ainda que você perca tudo e você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. A fé é o recomeço, a fé é o início. A fé é o que te remove dessa situação mais desesperadoras que você possa estar passando. Eu vi Deus restabelecer minha família, entendeu? Mesmo eu não tendo condição, Deus ajustou o meu carro, que estava com o motor parado. Deus levantou alguém e foi lá e abençoou.
e graças a Deus, mas foi um processo muito difícil. E depois nós entramos na cerca do transplante. E depois de 4 anos fazendo a hemodiálise, não resolveu então? Foi 4 anos fazendo hemodiálise, até que eu estava fazendo hemodiálise esses dias, e o doutor Gabriel me chamou e falou assim: olha, você foi chamado para o transplante. O doutor conversando comigo, porém o órgão tem o dobro da sua idade. Tem o dobro da sua idade. Seus exames, você está se cuidando bem, então você tem probabilidade de arrumar uma coisa melhor. Mas eu não te garanto quanto tempo você vai ficar mais esperando na fila. Você está há 4 anos. Quanto tempo a mais você vai ficar na fila, eu não posso te garantir. Pode sair amanhã, de certo que alguém tem que falecer com registro para doar órgãos, com esse consentimento, tem que ser compatível, sendo você chamado, que é uma lista de alto índice de procura, você vai transplantar. Eu falei, eu vou esperar, e para a glória de Deus, dia 17 de dezembro de 2019, menos de um mês daquela conversa que eu tive e com aquela decisão minha de não transplantar, esperar um órgão mais compatível com a minha idade. Em menos de um mês eu fui chamado para um transplante, onde o órgão já era dentro da minha faixa de idade. E aí eu fiquei 21 dias internado pós-transplante. Para variar, com 12 dias de transplantado, o órgão não funcionou. O rim não funcionou. A outra pessoa que recebeu o outro rim, do mesmo doador que me doou, com 3, 4 dias, estava bom. E o meu órgão não tinha funcionado. Eu passei o aniversário da minha filha, como que fala? Eu passei o aniversário da minha filha dentro do hospital, por conta que o órgão não tinha funcionado ainda. E aí, para variar, pastor, só para o senhor ter uma noção, eu ali internado, o órgão não funcionou, e para variar, deu uma hérnia em cima do órgão. Peguei uma hérnia. O que estava para cicatrizar teve que abrir de novo para poder tirar aquela hérnia. E o senhor viu, né, o corte do transplante, né? Eu vi. É grande. Nossa. Teve que abrir tudo de novo para poder tirar a hérnia que tinha dado em cima do transplante. Recebi muitos amigos lá dentro do leito. Eu não vou citar o nome, porque foram muitos. Pessoas que oraram por mim, pastores, missionárias, pessoas oraram por mim. 21 dias longe de casa. Minhas filhas oraram por mim. O senhor viu o vídeo? Minhas filhas oraram por mim. O órgão veio a funcionar. Mas depois de 21 dias, eu fiquei internado. Mas no final, o inimigo perdeu. Após 4 anos de hemodiálise, ganhamos almas no processo de dor. Ganhamos almas no momento do transplante. Pós-transplante. Eu me recordo que o ano passado, mês de janeiro, nós acabamos de terminar o mês de janeiro, mas no mês de janeiro do ano passado, eu estava no Paraguai, e o pastor Marcos Roberto perguntou para mim assim: ô negão, onde é que você estava 1 ano atrás? E eu ali caiu minhas lágrimas, porque há 1 ano atrás eu estava numa máquina de hemodiálise, e 1 ano depois eu estava já em outro país, cumprindo o propósito de Deus, e o nome de Jesus sendo glorificado na nossa vida. Forte, pastor. Meus amados, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Que Deus possa ter abençoado você e a sua família através desse testemunho poderoso. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo que precisa de ouvir da palavra de Deus, que está afastado, que está desanimado, que não vai mais para a igreja. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar como missionário onde você está. Meus amados, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.